Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de sinais e sistemas, e o assunto de hoje é filtro Chebyshev. Na videoaula anterior, nós vimos o filtro Butterworth. Quais são as principais características do filtro Chebyshev? Então ele possui um decaimento mais rápido do que o filtro de Butterworth na banda de transição. E essa é uma característica muito boa, porque quando nós estudamos os filtros passa-baixas ideal, nós vimos que, idealmente, nós gostaríamos de ter um filtro em que o decaimento ele é instantâneo, mas sabemos que sua realização não é possível. Portanto, um filtro que possui uma região de transição mais estreita, um decaimento mais rápido, é um filtro bastante desejável. Essa velocidade, ela apresenta desvantagens, que é a questão do filtro Chebyshev apresentar ondulações na banda de passagem ou na banda de transição. E aqui nós vemos aqui embaixo a resposta em frequência para dois tipos de filtro Chebyshev, o tipo 1 e o tipo 2. Perceba que o tipo 1 nós temos ondulações na região de passagem, e o filtro tipo 2 nós temos a região de passagem ideal, plana, porém nós temos ondulações na região de rejeição. E o porquê que essas ondulações elas podem ser consideradas um ponto negativo? Porque eu posso atenuar ou amplificar sinais na região de passagem em que eu não desejo nem a atenuação nem a amplificação desse sinal. Então essa característica ela pode ser uma desvantagem. Assim como a ondulação na zona de rejeição, ela pode não atenuar completamente sinais que nós gostaríamos que fossem completamente atenuados. E aqui à esquerda nós temos duas equações que nós iremos utilizar futuramente no projeto do filtro Chebyshev. Então a característica do filtro Chebyshev ele é especificado através de 4 parâmetros. E aqui nós vemos um diagrama de tolerância que nos permite exatamente visualizar esses 4 parâmetros. Um deles é a frequência da banda passante, ômega-p, a máxima variação permitida na banda passante, ou seja, a máximo. Tipicamente varia entre 0,05 dB a 3 dB. E nas equações, ao projetar um filtro Chebyshev, esse A máximo ele deve ser inserido em dB mesmo, tá ok? A frequência inferior da banda de rejeição ômega-s e a atenuação mínima na banda de rejeição, A mínimo, variando tipicamente entre 20 dB a 100 dB. E novamente, nas equações, esse A mínimo ele vai entrar em dB. Então vou até voltar aqui um slide. Percebam que nessa equação para calcular M, e M vai ser utilizado no cálculo da ordem do filtro Chebyshev, esse A mínimo e esse A máximo, eles entram em dB. Então aqui nós temos a equação para a atenuação atingida pelo filtro Chebyshev no princípio da banda de rejeição. Então, com essa expressão, pode-se obter a ordem do filtro N. Então, anteriormente, acabei de mostrar uma equação que permite obter a ordem do filtro N. Essa equação é mais prática. E os polos do filtro Chebyshev são dados por essa expressão. Então, é uma expressão bem complexa, tá ok? Eu irei mostrar o projeto de um filtro Chebyshev utilizando exatamente essa equação. Porém, futuramente, a gente vai ver que o MATLAB ele já fornece uma função que calcula diretamente o filtro Chebyshev para uma determinada ordem e especificação. A função de transferência do filtro Chebyshev é dada por essa expressão, onde K é o ganho do filtro. Portanto, o filtro Chebyshev ele pode ser encontrado a partir dos seguintes passos. Determine epsilon. E aqui nós temos a expressão de epsilon, que é raiz quadrada de 10 elevado a máximo sobre 10. Lembrando que esse A máximo deve ser entrado em dB na equação, menos 1. Determinar a ordem do filtro utilizando aquela equação que eu mostrei anteriormente. Utilizar a equação
mostrada para determinar os polos e, por fim, determinar a função de transferência. Então, uma característica importante é que o filtro Chebyshev, para obter as mesmas especificações de projeto, ele possui uma ordem menor do que um filtro de Butterworth. E aqui nós temos um exercício. Projete um filtro Chebyshev com as seguintes especificações. A máximo 1 dB, ou seja, a ondulação máxima na região de passagem permitida é 1 dB. Frequência de passagem 10 kHz. Frequência de rejeição 30 kHz. E atenuação mínima na região de atenuação é 30 dB. Então eu calculo Epsilon utilizando a equação mostrada. Calculo M, que vai me auxiliar a determinar a ordem do filtro. E aí com essa equação determino a ordem do filtro, ou seja, eu preciso de um filtro Chebyshev de terceira ordem. E aqui são parâmetros que eu vou utilizar para determinar os polos da função de transferência do filtro Chebyshev. Então com essa expressão eu determino os polos, aqui estão eles, e com isso eu consigo determinar agora a função de transferência. Então, a partir da função de transferência do filtro Chebyshev, eu consigo obter a resposta em frequência no MATLAB. Então, aqui nós temos a resposta em frequência para o filtro Chebyshev projetado. E aqui nós temos todo o procedimento de cálculo para esse filtro Chebyshev do exercício que foi utilizado para o MATLAB. Então, com o MATLAB eu determinei quem era a ordem do filtro, quais eram os polos, a função de transferência e tracei a resposta em frequência. Então, o aluno pode praticar reproduzindo esse procedimento ou alterando as especificações de projeto para o filtro Chebyshev e determinando uma nova função de transferência que atenda essas especificações. Então, em uma videoaula posterior, eu vou mostrar que esse projeto ele pode ser muito simplificado, utilizando já uma função que o MATLAB traz para determinar diretamente o projeto do filtro Chebyshev. Agradeço a todos que assistiram esta videoaula e até a próxima.